Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo com Gestão. Gestão na prática e sem filtro. Hoje vamos falar sobre um tema que está presente praticamente em toda empresa e indústria, mas pouca indústria realmente aplicam da forma correta. Lean, processos, liderança, cultura, produtividade e gestão de pessoas. E para essa conversa recebemos um profissional com forte atuação em transformação operacional, melhoria contínua, liderança, visão empresarial. Seja muito bem-vindo, Paulo, a mais um episódio com Papo com Gestão. Por favor, traga sua história. Quem é o Paulo? Onde começou? Onde está hoje? Por favor, fique à vontade. Tá, muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer, Rafael, pelo. Fiquei muito agradecido depois quando eu soube do convite. é, Então, agradeço aí de participando da tua ideia. Baita iniciativa. Acho que Ponta Grossa precisa mesmo de iniciativas como essa. Então, parabéns pela Muito iniciativa e obrigado. é um prazer aqui estar dividindo um pouco da minha história e saber. A gente, na verdade, um bate-papo, né? Perfeito. Bom, eu sou engenheiro mecânico, eu vim da indústria, é, depois eu passei para gestão, tive experiências fora do Brasil e conheci o Lean lá em 2005, numa multinacional, e a partir daí eu comecei, sempre procurei trabalhar com esse tipo de gestão, foi a gestão que eu me identifiquei, para mim faz muito sentido e coincidentemente hoje eu ajudo empresas a implementar esse tipo de gestão nas empresas deles, né, dos nossos clientes. Também tive uma passagem como secretário dos Comércios de Ponta Grossa, ou seja, se você observar, sempre indústria em volta, sempre esse ambiente, né? E recentemente, em abril desse ano, eu assumi a cadeira de diretor da indústria na CPG. Ah, legal. Então, também continuo nesse meio, né? Então, de forma bem rápida, e essa é um pouco da minha história. Você é natural de Ponta Grossa mesmo, Paulo? Natural de Ponta Grossa, eu passei uma boa parte fora de Ponta Grossa. Em 2019 volto para Ponta Grossa com a ideia de trazer esse tipo de gestão que eu aprendi lá fora e Legal. começar a implementar aqui. E a gente diferente que a gente fala, as pessoas sempre, Lean indústria. Então tem essa conexão. Isso aí é coisa de indústria. Não, isso aí não dá certo aqui. E a gente começou a ter uma atuação em vários ramos de negócio, né? Hotel, escritório de arquitetura, é, enfim, vários tipos de negócio que a gente consegue implementar hoje o Lean. Já tive como clientes e alguns clientes ativos ainda. Entendi. Bom, então vamos começar na primeira pergunta aí. Hoje muita empresa diz que aplica o Lean, que faz o Lean, né? Mas no fundo só corta custo. Na sua visão, qual é o maior erro dessas empresas, ou até mesmo de seus novos clientes? Qual é o maior erro que você enxerga referente quando eles aplicam Lean? Ou quando diz que aplicam Lean? Primeiro, a dificuldade é entender o que é o Lean, né? Que a palavra por si só é enxuto. Perfeito? Então, quando você vai para o Lean na parte de indústria multinacional, automotiva, ele é muito mais comum você entender, você conhecer pessoas que entendam, Uhum. que já ouviram falar, já participaram. Eu comecei como usuário do Lean, né, lá numa multinacional, que é bem diferente quando você começa a implementar o Lean e principalmente do zero. Eu tive essa experiência. Mas basicamente o Lean, quando a gente fala enxuto, ou o termo que você utilizou de cortar custos, isso ele deve ser olhado como uma consequência e não o objetivo principal, entendeu? Então a consequência é a gente criar uma cultura de o que agrega valor e o que não agrega valor no dia a dia. E a partir do momento que você começa a entender isso e eliminar o que agrega valor, desculpa, o que não agrega valor, consequentemente você está cortando custo. Porque você está deixando de fazer atividades
que não agrega valor para o cliente, ou seja, um cliente interno ou um cliente externo, né? Então, se a gente parte da premissa que cortar atividades que não agregam valor, isso é reduzir custo. As pessoas começam a ter uma cultura e olhar de forma diferente para o que nos interessa, que provavelmente você vai fazer uma pergunta a respeito, que é o tal do processo. Sim. Né? Então, olhar atividades do processo, pô, isso aqui não agrega valor, para que eu vou fazer isso? Né? E isso, ele tem que ter base como melhoria contínua, ou seja, hoje isso não agrega valor, então eu vou cortar. Mas o que eu deixar no futuro pode não agregar valor. Por quê? Porque hoje eu tenho tecnologia, hoje eu tenho o mundo gira, né? Então as necessidades são outras. O que é para hoje, amanhã pode ser diferente. Então, Sim. Essa agregação de valor ela não pode deixar de ser observada constantemente. Entendi. E ainda indo mais a fundo, então hoje o maior, né? A maior dificuldade que hoje você enxerga é essa mudança de cultura. Entrando numa empresa que tem uma cultura um pouco mais antiga, agora você trazendo essa cultura do Lean, eu acho que é bem complicado fazer essa mudança, principalmente na alta diretoria, principalmente dos donos da empresa, independente do que ramo ela for, fazer essa mudança eu acho que é bem complicado no seu papel. Com certeza, primeiro, tem que vir de cima para baixo, né? Então, o líder, o dono, ele tem que querer. E existe ainda uma dificuldade, bastantes paradigmas a serem quebrados de líderes, de donos, né? Não é ainda tão disseminado quanto a gente gostaria que fosse. Então, essa cultura, ela tem que sair de cima. E os melhores resultados que eu tive foram dos líderes que mais entenderam isso. Porque o Lean, ele é através da atitude. Eu costumo dizer, se eu quero que o meu filho, na mesa, no almoço, ele não coma de boca aberta, como que eu tenho que me comportar? Eu não posso comer de boca aberta. Perfeito. Porque senão ele não vai fazer. Esse é o exemplo, né? Não vai seguir o exemplo. E o exemplo tem que vir de cima. Tem que vir dos líderes. Então, se os líderes não entenderam, eles não vão dar o exemplo, consequentemente a cultura não vai ter, não vai conseguir retirar ou ter o melhor resultado. Entendi. E indo nessa linha de mudança de cultura, onde que você enxerga o erro das empresas, onde que eles estão errando mais nessa implementação? Por quê? O Lean é uma ferramenta ou uma filosofia de gestão? E aí, olhando para isso, onde que essas empresas estão errando no momento da implementação que você está enxergando hoje em dia? Legal. Em 2005 eu fui trabalhar numa empresa que eu saí de uma gestão familiar e fui trabalhar numa gestão Lean. A empresa que eu fui trabalhar, ela começou Lean. E para mim foi muito complicado. Foi assim, foi uma transição doída. Porque, de repente, eu saí de uma... Imagine, você sai como da graduação, da universidade, e o que te dizem, você toma aquilo como verdade. Então, se o cara fala 2 mais 2 é 4, você baixa a cabeça, 2 mais 2 é 4, e é aquilo. E vida que segue. E vida que segue. Mas conforme você vai ganhando experiência, você fala, opa, 3 mais 1 também dá 4. Né? Então, eu saí de uma gestão, eu entrei numa gestão familiar, onde ali para mim era a verdade única, aquele tipo de gestão. E de repente fala, não, Paulo, tem outro jeito de fazer. E foi o Lean. E o que foi doído para mim não foi a ferramenta em si, porque a ferramenta é um meio. Só que eu olhava para a ferramenta e eu não entendia a ferramenta. Ou eu não compartilhava que aquilo era a melhor ferramenta. Porque até então eu não tinha entendido o propósito da ferramenta. Ou seja, a minha mentalidade não havia mudado. Eu costumo dizer que tem duas coisas no Lean, né? A mentalidade e a ferramenta. Quem nasceu antes? A mentalidade. A ferramenta, nós dois aqui podemos criar uma ferramenta Lean para a gente descobrir algum problema que a gente tenha. Por exemplo, na tela aqui começar a piscar se eu estou falando demais. Opa, criamos uma ferramenta. Mas eu posso ficar bravo com você porque, poxa, você está me expondo. Entendi. A minha mentalidade não está entendendo que aquilo é importante porque eu sei que eu tenho 50 minutos e não posso passar.
e você tem 10 respostas, 10 perguntas para fazer. Então eu não posso passar 5 minutos, porque se eu passar 1 minuto de uma pergunta, você só tem 4 na outra. Entendeu? Então eu tenho que ter a mentalidade primeiro e depois a ferramenta. Eu costumo dizer que o que eu gosto no Lean é que as ferramentas aí partem da criatividade de cada um. Nossa, eu já criei assim, a gente não vai ter tempo hábil, mas N formas de a gente começar a enxergar, né? Então, tem N formas, por exemplo, a Boeing É uma veio agora escola na do Lean. cabeça, não sei se você sabe dessa, Sim. que a Boeing ela tem os riscos no chão Sim. e com uns números no lado. E a roda do avião, porque o avião ele é construído em movimento, claro, uma velocidade bem baixa, 2 km por hora. E quando a roda encosta numa linha que é a linha 7, se você olhar para o relógio, tem que estar 7 horas, porque a produção está 7 horas. Ou seja, ninguém conversou com ninguém, todo mundo sabe se a produção está atrasada ou não. Só que se o supervisor não entender isso, ele vai acelerar o avião para chegar no 7 para não ficar ruim para ele. Só que ele não vai entender que, poxa, se atrasou, eu tenho um problema. E qual a causa raiz? Daí é uma outro capítulo, uma outra conversa. Mas se a gente não enxergar, como é que a gente vai resolver? Então, o primeiro é enxergar. Para enxergar, tem que ter mentalidade. A ferramenta acaba te ajudando a enxergar. Né? Entendi. E aí vem a maturidade. Quanto mais maduro é o time, é aquele time que olha com naturalidade para o problema. Eu costumo dizer, quando eu entro numa empresa, o problema é bom ou ruim? Todo mundo, ruim. Não, o problema é bom. Porque é uma oportunidade de melhoria. Que é uma das bases do Lean. A melhoria contínua. Sim. Né? O quinto princípio do Lean é a perfeição, que nunca é conquistada. Então a gente sempre está procurando. Hoje, eu costumo dizer, né, se a gente tem, nós estamos em 2026, os problemas de 2026 não podem ser os problemas de 2027. Se você tiver problema em 2027, o meu não houve evolução. É isso aí. Só que, então em 2027 não vamos ter problema? Sim. Mas que seja diferente. Novos. Sim. E indo até nessa linha que você trouxe, 2005, como você trouxe. Esse problema e essa dificuldade que você teve referente à ferramenta, hoje você enxerga também na aplicação dessas ferramentas ou na evolução dessas ferramentas, mas a dificuldade de entender essa nova cultura que você está propondo aplicar na empresa e mudar os processos? Total. E na liderança. Donos, principalmente. Tem muita gente que aonde eu vou, o time quer. Porque o time, ele tá no meio do furacão. Uhum. E ele sabe a dor. Ele sabe o que dói. E muitas vezes tem a saída do problema. Exatamente. Só que muitas vezes pode acontecer do dono não aceitar alguma sugestão, ou não querer, ou não enxergar. Tem egos no meio. Enfim, tem N variáveis que podem fazer com que não haja essa evolução. Existe um livro que eu li, que é o Gerente Lean. E o livro, ele não sei, já leu? Já não li, mas eu sei. É um Já vou falar. livro e ele conta uma historinha meio romântica, que trata-se de um cara no interior da França, que ele era responsável por uma das unidades de um grupo, e de repente veio um novo CEO do grupo, e o CEO do grupo, ele tinha mentalidade Lean. E esse cara claro, eles devem ter dramatizado um pouco a história. Era uma cidade no interior da França, onde que 90% da cidade dependia da empresa. E ele começa a entrar num conflito de ideias, porque o CEO novo traz a mentalidade Lean para ele e aquilo não entrava na forma dele pensar. Na forma dele pensar, né? E ele começava a se sentir culpado porque 90% ia ficar sem emprego. Então, durante o livro, ele coloca alguns desafios para ele. Se você não fizer, não diminuir isso ou não entender como funciona isso, eu vou ter que fechar a empresa. E daí começa o livro, né? Mas o que eu gostaria de falar que é interessante é que, no final do livro, ele fala 50% do tempo de um líder
tem que ficar melhorando o processo. Agora, o teu ouvinte ouvindo isso, eu falo assim, esse cara que você, porra, o Rafael convidou um louco. Como é que eu vou ficar 50% resolvendo um problema? As pessoas, eu falo isso, é muito longe. Deve virar uma utopia. Nossa, impossível, não tem como. Né? Só que, claro, você não vai do dia para a noite. Mas tem que começar. Sim, Uma hora tem que em algum começar. momento. Em algum momento, várias vezes na minha profissão, eu deixei estourar alguns problemas porque eu fiquei focando na resolução de problemas que me tomavam muito tempo. No operacional, vamos No dizer assim. operacional, me tomava muito tempo, eu falei, não, isso aqui eu faço de uma forma muito repetida, sempre, não, eu tenho que achar uma forma Tem um diferente de processo fazer. para tal. Eu criava processos para aquilo não me incomodar mais. Né? Então a gente tem que fazer com que as coisas fluam. Né? Então, e as pessoas têm muita dificuldade em entender isso. Tem bom, Por favor, não, por favor, por gentileza, perceba. Não, tem um exemplo da Tritec, que era a empresa que eu trabalhei, tinha a Cláudia, que era uma menina lá da contabilidade. Perfeito. E um dia eu fui viajar para São Paulo e trouxe um relatório de despesa com o intuito de ser reembolsado. Uhum. Eu cheguei, ó, Cláudia, tá aqui. Dela, ó, Paulo, tá errado isso aqui. Eu, pá, beleza. Fui lá, voltei. Ah, não, agora tá errado isso aqui. E eu já fui 10 vezes. Queria matar a Cláudia. No final eu falei, Cláudia, pô, por que você fez isso? Daí ela, tá, o que você quer com esse documento? Daí eu, não, quero ser reembolsado. Daí ela perguntou, olha a pergunta dela, com que velocidade? Quanto tempo você quer que o dinheiro esteja na tua conta? É isso que eu estou te ajudando. Porque se entrasse tudo torto aqui, ia passar, ih, faltou um dígito do CPF do Paulo. Passou, qual que é o banco? Putz, o dígito do banco, a conta. Ia andando, andando. Então ela tá me ajudando no final das contas. Só que as pessoas aí têm que ter a maturidade. Então esses episódios dentro dessa empresa foram me ajudando a entender tudo isso. Né? Então eu fui adaptando a minha mentalidade, a forma que eu olho para as coisas hoje são totalmente diferentes. Então eu vou em qualquer lugar hoje, eu consigo ver, eu olho, eu foco no processo, eu consigo ver coisas que talvez as pessoas não vejam. A melhoria contínua, né? Ah, sim. Total. Com certeza, total. E eu que sou da indústria também, eu consigo enxergar totalmente a falta de processo, né? Mas seguindo, principalmente como você trouxe da parte de liderança, né? Você acredita que processos ruins cria equipes ruins ou líderes ruins criam processos ruins? Eu acho que processos ruins criam resultados ruins. Eu costumo chegar numa empresa e falo, quantas pessoas trabalham aqui? 40, 50, né? E quantos resolvem o problema? Boa pergunta. E a maioria das vezes dá 10% resolve o problema. E 90% não. Eu falo, não, todos têm que resolver o problema. Todos têm que resolver. Aliás, essa é uma pergunta que estava no livro lá do gerente Lean, que o CEO que veio lá perguntou isso para ele. Então, todos têm que resolver o problema. Então, líderes constroem processos ruins, consequentemente o resultado é ruim. E a equipe, ela não é a culpada disso. Eles vão seguir o que foi criado. Sim, cultura. Cultura. Entendi. E principalmente nesses seus 20 anos de experiência, em todas as empresas que você passou e agora nos seus clientes, você enxerga isso. Total. Então, eu vejo que processos mal definidos. Mas existe um passo antes, Rafael, que é o entendimento de processo, entendimento de fluxo de valor. As pessoas têm muita dificuldade ainda disso. Você, olha, você ouve essa palavra processo um monte, mas as pessoas têm dificuldade disso, de entender o que é o processo, de olhar. No dia a dia elas estão sempre ocupadas e não conseguem parar para fazer esse tipo de análise, né? E, consequentemente, perdem tempo, perdem eficiência e não conseguem ter um resultado melhor
que é no final redução de custo. E perde muito dinheiro. Perde um dia. Muito dinheiro. Tá? Hoje, se você entrasse numa empresa e essa empresa está com um resultado extremamente baixo, qual seria 3 primeiros pilares ou sinais que você observaria nessa empresa que está extremamente com o resultado lá embaixo? Independente de qual área de atuação, tá? A gente tem uma ferramenta que a gente coloca para começar a ver isso, mas assim, você já ouviu falar aquelas atividades paraquedas? Não, por favor. Que é urgente, sempre tá Entendi. caindo do nada. E a atividade Beatles, Também não. que é para Yesterday. É boa, Então, essa é boa. o número de atividades desse paraquedas e Beatles, se tiver, tudo bem, 2 dias, mas não pode ser uma regra, tem que ser uma exceção. Perfeito. Então, isso já é um sintoma que não vamos na causa raiz, certo? Um outro problema que a gente vê é as reuniões, elas não serem, não terem um padrão início, meio e fim, né? Então, as reuniões, você entra, fala e não existe uma conclusão na reunião. Isso eu me lembro que eu tinha muito nas empresas de gestão familiar, né? Então, acho que seriam esses 2 pontos, e se avaliar se existe o processo ou não existe processo, né? A partir daí a gente constrói. O que a gente gosta de fazer muito é que seja construção em conjunto, porque se eu pegar ir lá e eu construir, o engajamento das pessoas é mais complicado. Agora, a partir do momento que eu auxilio e a pessoa começa a construir o próprio processo, aí ela está dentro do barco, ela que criou o barco, Ela que vai remar, ela vai na remar direção. e ela que vai dizer. Então, o engajamento é muito maior, né? E muitas vezes me contratam pensando que eu sou mais um funcionário. Então, muitas vezes, mas daí, a partir daí você já vê que a pessoa não entendeu o trabalho. Intuito do... Né? Eu já ouvi falar, clientes falando, nossa, Paulo, estou trabalhando mais para você do que você está trabalhando para mim. Então, já aconteceu. Mas faz parte, faz parte. Cultura. Exatamente. Tem uma curiosidade, você trouxe um ponto de muitas reuniões, né? Após a pandemia, a gente entrou num processo de reuniões muito online, Teams, Skype, etc. Na sua visão, o excesso de reunião é falta de processo ou falta de liderança para organizar a agenda, organizar pautas e etc? Olhando para sua experiência também, Não, tá? sim, mas a gente faz reunião para quê? Porque tem problemas. Certo? Se a gente tem problemas, os processos são ruins. Então, para mim, é diretamente proporcional o número de reuniões com os processos ruins. Eu costumo falar, um dia eu cheguei numa empresa e falei, a gente foi fazer um mapa de fluxo e eu coloquei uma premissa. A partir do mapa futuro, a gente tem que trabalhar de uma forma que a gente não pode conversar com ninguém. Me explica mais. Eu não posso falar, Rafael, onde que está aquela informação? Se eu te pergunto isso, o processo não está claro. Entendi. E quando eu falei isso, os caras quase caíram de costas, falaram, meu Deus, não tem como. Então, assim, o Lean, ele tem algumas características de maturidade. Numa fábrica, quanto menos gente no corredor, melhor. É mais Lean. Perfeito. Certo? Não é que não pode ter gente no corredor, não é isso. Mas quanto menos gente, melhor. Quanto mais gente andando, o cara foi buscar ferramenta. Opa, o cara foi atrás de uma informação, o cara não sabe o que tem que fazer, tem que ir atrás de uma informação. O que peça que eu faço agora, o que produto que eu vou fazer agora, não sabe o que quer. Então, quanto mais gente andando, pior a empresa é no conceito Lean. E no escritório ou no administrativo, quanto mais as pessoas se falam, pior é. Porque o processo não está bem definido. Então, é nesse sentido que quanto mais reunião, menos linha empresa, mais processos ruins ela tem. Isso é nítido. Existe muitas reuniões. Existem reuniões da reunião. E daí tem aquele sentimento, né?
Por exemplo, teve uma vez um episódio que foi naquela empresa. Eu cheguei pro meu chefe e falei assim, Alexandre. Falei, Alexandre, eu tô com um problema. Dele, qual? Ou eu sou incompetente, ou eu tô sobrecarregado. Só que eu não sei responder. E eu preciso de ajuda para achar a resposta. Ele, vamos fazer o seguinte, vem às 5 horas da tarde aqui, todos os dias, mas com uma lista. O que se fez das 8 às 9, das 9 às 10? Muita gente, se você entra numa empresa e pede isso, as pessoas entendem isso como vai me controlar, um desaforo, né? E na verdade, ele só queria entender o problema, que eu acho que é a primeira parte, para daí sim conseguir me ajudar. Sem essas informações, ele não tinha como me ajudar. E ali a gente começou, pô, mas isso aqui tu não precisava fazer agora. Pô, aquilo. E eu consegui trazer uma ferramenta, que é uma matrizinha lá, que eu comecei a classificar o que me pediam. E isso me ajudou um monte. Então eu comecei a tomar mais café, eu comecei a ter mais tempo, porque eu comecei a fazer o que de fato precisava ser feito naquele momento. Tava planejando o seu dia. Então, sabe aquele negócio, naquela época, eu chegava no domingo com a música do Fantástico, nossa senhora, cara, o que eu vou fazer amanhã, cara? Eu não sabia o que era e já começava a palpitar o coração. Depois disso, não precisei fazer mais nada, porque era só chegar e já estava lá o que eu precisava fazer. E hoje a grande maioria dos líderes são assim. Nossa, agora ela vai bater em mim. Ó, desculpa aí. Grande dos líderes fazem isso. Chega no domingo à noite, o que eu vou fazer amanhã? Não planeja o seu dia para o dia seguinte ou até mesmo início do dia. O que eu vou fazer hoje? Quais são as principais características que eu tenho que resolver, né? E você trouxe um ponto bem interessante referente à gestão de agenda. Olhando para essa nova geração, dizem aí que essa nova geração não quer compromisso. Você concorda? Ou acredita que a liderança precisa evoluir? Se o problema está na geração ou se o problema está na liderança, que é uma liderança dinossauro, vamos dizer assim. Entendi. Eu não acredito que seja a falta de compromisso. O que eu acredito é previsibilidade. Eu sempre falo aos meus clientes, nós temos que aumentar a previsibilidade. E quando eu falo isso, eles não entendem. E daí o exemplo que eu dou é, amanhã você vai chover ou não vai? Se chover, como é que você vai sair de casa? E se fizer sol, como é que você vai sair de casa? E se nevar, como é que você vai sair de casa? Isso é ter previsibilidade. Perfeito. Então, eu tenho que aumentar a minha previsibilidade. Tá certo? Pode acontecer de eu ver lá que vai chover e não chover. Uhum. Mas daí a fonte talvez não seja a ideal, né? Mas eu tenho que, na empresa, aumentar a minha previsibilidade. Amanhã nós vamos produzir isso, isso, isso. E vai demorar todo esse tempo. Pode ser que a gente consiga, pode ser que a gente não consiga. Mas eu eliminei aquela palpitação no coração na hora da música do Fantástico. Ele já vai saber o que vai fazer na segunda-feira, porque já foi falado para ele. Mas isso olhando para um líder mais jovem. Vamos falar de geração nova. Eu digo assim, se você trouxer essa previsibilidade para a geração mais nova, eles gostam. Ah, entendi. Entendeu? Sim, correto. Eles gostam de previsibilidade, eles não gostam de surpresa. Eles querem autonomia. Isso aí. Entendeu? Isso. Eles querem isso, mas as pessoas não sabem nada, né? Então, por exemplo, até onde ele pode tomar decisões? Até onde e isso daí, quando eu falo lá, que eu falei, quantos resolvem problema? Todos têm resolvido problema, só que cada um no seu nível. O operacional tem o problema operacional, a liderança, o problema de liderança, e o diretor, né, a direção, são problemas estratégicos. Pô, como é que eu vou expandir? Que tecnologia que eu trago? Mas hoje a gente vê que o operacional não resolve, então a liderança resolve o problema do operacional e o diretor resolve o problema da liderança. E ninguém está olhando a estratégia, ninguém está olhando para onde que o barco está até bater numa ilha ou em algum lugar, entendeu? Então isso é importante. Mas a gente sempre tem essa dificuldade. As pessoas são muito operacionais. Muito operacionais. Ainda mais se for técnico. Tem uma grande chance. Líderes que veio do meio técnico, tá enraizado no DNA dele, ele vai querer resolver aquele problema. Vai querer ir pro operacional e deixar a parte da gestão. Mas e a causa raiz para isso? Você já chegou a pensar ou descobrir a causa raiz?
Eu acho que é colocar os pingos nos is. Diretor, isso você não pode. Por exemplo, até uma pergunta que você fez, um sintoma que eu acho que é muito importante é o quanto a equipe depende do dono ou do líder. Se depende muito, o processo é ruim. Eu vou falar um negócio, depois você pensa se vai colocar no ar ou não, porque pode é meio polêmico. Por exemplo, a ISO 9000. Eu nunca concordei que tem que ter data para auditoria. Na verdade, Eu concordo. Cara, o cara tem que bater na porta, vir auditar. E tem que funcionar, faça chuva, faça sol. Cara, se for ver, eu nunca fiz esse levantamento, mas depois, se você um dia fizer esse levantamento, me avisa. O maior gasto de papel é uma semana antes de uma auditoria. Sim. E de tinta. Pô, Tony, vai um monte. Entendeu? Então, nunca concordei com isso. E o processo ele tem que funcionar com o dono longe. Sim. Teve um cliente meu que eu fiz o planejamento estratégico dele, que é o Roshin Kanri, que é o clássico da Toyota. E daí eu falei, e a gente foi pro futuro, e daí no futuro eu falei, tá, qual é um desejo teu dele? Cara, eu quero ir pra Europa, ficar 30 dias lá e o meu telefone não pode tocar. Opa, que bom. Bom, fui lá e escrevi. Ele foi, ficou 17, e o telefone não tocou. E ele voltou e tava tudo redondo. Falei, cara, é isso que a gente precisa. A independência do dono. Aí ele começa a olhar de forma estratégica. Entendi. Porque quanto mais ele depender... E volta no assunto na liderança. Isso. Fecha o PDCA. E volta para a liderança. Se a liderança não enxergar isso, o operacional vai ficar mais perdido ainda. Né? E falando em produtividade, como que a gente faz para gerar uma produtividade sem gerar um ambiente com pressão excessiva, mas buscando resultado? Produtividade mais resultado, zero pressão. Eu acho que é uma criação de cultura onde as pessoas têm que entender que resolver problema é saudável. Você ter esse hábito de resolver problemas e o hábito de que falar de problemas não pode ser um tabu, o líder não, de certa forma, incentivar esse tipo de assunto, eu acho que a produtividade não é plena. Então, o líder tem que entender que é importante falar disso, é importante parar para resolver, tem que dar recurso para que isso aconteça. Né? Eu costumo falar, para começar, vamos fazer o seguinte, 1h30 volta para o almoço, da 1h30 às 2 horas você fica resolvendo, a gente coloca nos post-its, né, os problemas. Então você vai começar a resolver post-it. Meia hora para resolver, ninguém conversa com ninguém. Uma forma que a gente fazia, e daí entra as ferramentas, a gente ia fazer Kaizen, Perfeito. Né, que é um evento, a gente colocava colete amarelo. Por quê? Eu estou resolvendo um problema e eu não posso ser incomodado e nem demandado por outra atividade. Então, quem estava de colete amarelo, a empresa inteira sabia que não podia demandar nada mais, porque o cara estava 100% naquele problema. E a gente fazia Kaizen assim, de uma semana. Só que o ganho depois era absurdo. Mas era uma semana sem parar. E procurar não resolver no conta-gota. Assim que me perguntar. Tem um livro que chama Turnaround. E o cara, ele fazia Lean através do Kaizen. Ele fez em 21 empresas. E teve uma empresa que ele mudou 50 máquinas em um sábado, num final de semana. 50 máquinas num final de semana. Ele contratou 50 guinchos. Como se fosse um Lego. Porque era como ele acreditava e o ganho é muito grande e rápido. Entendeu? Então, isso é importante para você ter essa produtividade. Tá, entendi. Por exemplo, agora veio eu lembro, tinha um cara, a gente trabalhava no Lean, eu era coordenador Lean numa empresa,
a gente estava implementando e toda vez que eu ia embora tinha um cara que ficava lá. Mas todo dia. Cara, alguma coisa está errada. Não pode. Entendeu? Ou não tem previsibilidade, ou alguma. Não tem Não tem planejamento. planejamento, né? O Lean, ele não, eu não quero que as pessoas corram, eu não quero que as pessoas. Não, eu só quero. O exemplo que eu dou é assim: hoje eu vou numa empresa e tem uma pista de atletismo de 100 metros. Certo? As pessoas correm em minutos. Só que entre a largada e a chegada tem vários muros. Esses muros têm diferentes alturas. Certo. E esses muros são os responsáveis por diminuir o tempo entre largada e chegada. E sabe como que é o nome desses números? Não. Desperdício. O que eu preciso fazer é eliminar esses Os muros, desperdícios. porque daí eu não quero correr absurdamente. E você concorda que se eu tiver uma pista sem muro, eu canso menos do que ficar subindo em muro? Com certeza. Total. É isso que a gente tem que fazer. Entendeu? Então eu tenho que eliminar esses desperdícios. Aí sim. Tem um exemplo que eu dou, e eu acho que é um dos melhores exemplos que eu vi. As pessoas não conseguem hoje, a gente tem uma frase que a gente tem que ser duro com as pessoas, que nem você falou da pressão, né? Eu tenho que Certo. ser duro, não é com as pessoas, desculpa. Eu tenho que ser duro com o problema e gentil com as pessoas. Só que as pessoas, e a nossa cultura, ela é muito paternalista. A gente acaba passando a mão muito na cabeça, a gente leva muito pro pessoal. E isso não ajuda nada no Pro Lean. desenvolvimento da outra pessoa também. Sim, não ajuda em nada. E as pessoas, elas apontam muito o dedo para, ou seja, departamento ou outras pessoas, ou elas culpam muito os outros e elas não fazem uma autorreflexão do que elas estão fazendo, né? E daí o exemplo que eu dou é que já aconteceu de você entrar no chuveiro, se molhar, né? Entrar embaixo da água e, putz, cadê o sabonete? Ou cadê a toalha? Várias vezes. Quem que é a culpa? Viu como aponta para as pessoas? Não, tem gente que, não, culpa da minha Minha esposa, esposa. tal. Aham. E, na verdade, a culpa é do processo. Sim. Eu lá em casa coloquei um sensor na saboneteira e um sensor no gancho da toalha. Assim que tiver ativo um sensor, ou seja, faltando algo, quando eu vou encostar na torneira, leva choque. Eu não consigo tomar banho sem Sim. faltar sabonete e sem faltar A toalha. toalha. Quantos funcionários tem na Heineken hoje? Quase 14 mil. Eu convido os 14 mil para tomar banho lá em casa e eu garanto sabonete e toalha. Ou seja, eu fiz um processo robusto que o resultado sempre vai ser o mesmo. É essa a procura constante. Tem alguns casos que não é fácil. Sim. Não é fácil, né? Por exemplo, eu já trabalhei em marketing, em agência de marketing. Como é que eu sei se o design tá bom? Não é, não é um negócio tão simples, né? Porque no meu é muito subjetivo, no meu olhar é uma coisa, no do cliente é outro. Então tem coisas que são mais Aplicabilidade complexas. mais pra lógica, assim, mais para Que itens daí tem o lógicos, tal né? do Pokayoke, que Isso. é a prova, mas tem algumas coisas que você consegue, tem outras que você não consegue. Um texto, como é que eu vou corrigir um texto? Hoje, claro que você tem a tecnologia, tem uma IA, tem que você pode usar elas como Pokayoke, né? Você ter um padrão e aquele padrão ser sempre aquela forma, a IA tá olhando para você, né? Não sei se você já trabalhou com FEMEA ou não. Já. Então, Já sim. FEMEA, se você lembrar lá da detecção, o número 10, que é a maior, né, nota, é uma pessoa fiscalizando, Isso aí. verificando. Quer diminuir? Coloca um double check. Quer melhorar? Tira as pessoas. Isso aí. Daí você põe máquina, põe o que for, né? Então você melhora a detecção de 2 pontos, de 10 para 8, 100 pessoas. 100 pessoas, isso aí. Você trouxe um ponto da IA, né? Tem uma curiosidade minha, né, particular, e eu tô perguntando em todos os episódios, né, para todos os convidados. Como que tá a aplicação da IA no mundo do Lean? Eu tenho visto que as pessoas, elas procuram de tal forma ter mais controle do processo com a IA. Uhum. Então você tem N aplicativos de IA.
é de você controlar esse fluxo de processo. E eu vejo que as pessoas procuram muito isso. Porém, contudo, todavia, não mapearam. A maior dificuldade e o maior medo que eu tenho, por exemplo, uma empresa, como é que se fala lá, da quarta geração? Não, putz, esqueci. Indústria 4.0. 4.0. Então agora tá indo para 5.0 já. Então, mas essa indústria 4.0 ou 5.0, se você não mapear os processos, você simplesmente vai automatizar o desperdício. Isso. E vai continuar o desperdício ali dentro. Uma vez a gente quase fez um trabalho numa empresa gigante que eles queriam que mapeassem tudo para digitalizar. Né? Ou seja, mapear para enxugar e daí eu digitalizo. Então eu seria mais eficiente ainda mesmo digitalizando. E muito engraçado você perguntar isso, porque coincidentemente ontem eu participei de um curso de IA e o palestrante, a primeira coisa que ele falou, você tem que fazer e escrever os processos. Esse é o processo. Tem que ter a cultura de Lean. Tem que ter. Se você não tem a cultura, você não consegue organizar a IA para trabalhar nos seus Exatamente. processos. A IA hoje não vai falar, isso aqui não é bom, isso aqui não agrega valor. Porque tem tudo um contexto, né? Então, por exemplo, uma vez eu fiz um processo. Certo. E a gente descobriu que uma menina do RH demorava 4 horas. A gente fez um mapa, ela demorava 4 horas para fazer finalizar a folha de pagamento. Certo. Que ela tinha que mandar para a contabilidade. Só que a contabilidade falou, não, tá muito demorado, daí me atrasa o meu serviço aqui também. E depois a gente foi ver que o que acontecia, ela volta e meia, durante o processo de finalização, de fechamento da folha de folha, pagamento. chegava alguém pedir informação. Era uma fábrica. Ou tocar um telefone. Sabe como a gente resolveu o problema? Uma bandeira vermelha. A gente colocou uma bandeira. Ela, toda vez que colocava a bandeira na frente dela, em cima da mesa, aquelas mesas de baia, assim, Certo. não podia ter menos de 2 pessoas dentro do RH. Porque daí a segunda pessoa que ficava atendendo quem chegava e atendia o telefone. Ela diminuiu de 4 horas para 90 minutos. Porque cortava toda a distração dela. Foi assim, elas foram achadas. E simples. O Lean é simples. Simples. Uma solução simples conseguiu tirar de 4 para 90. E isso é aplicável para qualquer lugar. Só que eu falei para ela que também agora não vai colocar a bandeira todo momento, toda hora ficar com a bandeira. Quando aplicável, né? Vamos utilizar o processo corretamente. Não vai abusar da solução, né? Verdade. Tá, e ainda falando sobre negócio. Como equilibrar o crescimento do negócio sem perder a cultura? Na sua visão. Como que a gente faz isso olhando para os seus clientes? Você fez todo o processo, conseguiu aplicar toda a cultura de Lean, mas como que você vai fazer para equilibrar esse prato referente ao negócio sem perder a cultura de Lean? Você aplicou, você está indo embora. Como que você deixa isso enraizado no seu cliente? Eu acredito muito que isso fica na liderança. Muitas vezes que eu fui em empresa, pessoas que não eram da liderança, elas entenderam muito bem o Lean e elas passaram a ser líderes. Né? Então, para você ter de fato uma cultura Lean, você tem que fomentar a todo momento isso. Então, eu já participei de implementações do Lean do zero, onde a gente criava programas para sempre estar mostrando para as pessoas, incentivando as pessoas sobre o Lean. Né? E você tem bastante dificuldade, porque tem pessoas que não querem, tem pessoas que criam resistências, não entendem. Então, o Lean não é uma coisa fácil de ser implementada, não é. Mas, uma vez entendido, você consegue resultados absurdos e eu vejo isso em algumas empresas que eu consegui, que elas ficam... Cara, como que a gente não pensou isso antes? Perdi muito dinheiro. Nossa. Perdi muitas pessoas.
né? Então, E todos os lugares que eu vou, cara, as pessoas elas têm esse sentimento de alívio. Se dá certo, né? O uhum, que é o sentimento de alívio? Nossa, agora é tudo mais tranquilo. E daí você começa a parar de apagar fogo. E esse parar de apagar fogo faz com que o incentivo da melhoria venha naturalmente. Pô, agora, putz, pô, eu fiz assim, mas agora não dá pra fazer desse jeito, pô, vai ficar melhor ainda. Então as pessoas começam num ciclo de melhoria melhorou a contínua, cantina, isso que eu ia né? falar. Mas tem um fator que é muito importante. A base do Lean, o Lean entende que as pessoas são valores. Elas não podem ser simplesmente utilizadas de forma mecânica, né, de forma braçal. As pessoas têm que ser incentivadas para parar e pensar em, em melhorar o que elas fazem. Ela não pode ir para o Entendi. trabalho, fiz o que eu fiz, não parei, nem pensei no que eu estou fazendo. Ficou no automático, né? Exatamente. Então, já aconteceu uma vez, a gente fazia a gente tinha um programa que se chamava Multiplicador Lean. E era um programa onde você tinha que criar um projeto. E esse projeto ele tinha que sair do papel. Não podia simplesmente ficar na teoria. Então, era um projeto num A3, né? Então, a pessoa já entendia o que era o A3, está envolvido ali no PDCA. E um dia entrou o seu Zé, semi-analfabeto, tímido, entrou na sala. Dificuldade imensa de escrever, mas uma baita vontade. E no final, o presidente da empresa descia no posto de trabalho da pessoa que participou do curso para entender o que ela fez de melhoria. E ele tinha que apresentar essa melhoria para ele. E foi o presidente, e daí vai todo mundo, foto e tal, né? Aí chegou o seu Zé e ele sempre perguntava: e seu Zé, o que o senhor achou do curso de multiplicador Lean? Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu trabalho aqui há, sei lá, 20 anos. Sabe como que era quando eu cheguei aqui? Eu colocava a mão, batia na mão, não mexa aqui, moleque. Era assim que meu pai me criou. Ele falou isso, é assim que meu pai criou. E se sabe que depois desse curso, eu comecei a resolver meus problemas. E agora não dependo mais de ninguém para resolver o problema. Cara, o cara triplicou a produção dele. Que interessante. E toda vez que eu passava no corredor, o seu Zé estava assim, de braço cruzado. E Deus e seu Zé, a gente ficou amigo, assim, daí o seu Zé, olá, Paulo, olá. Não estava vindo perto, porque o cara estava mais lento que ele. Falei, seu Zé, então vem aqui. Eu puxava ele e colocava no meio do corredor. Fique de braço cruzado aqui no meio do corredor. Ele, tá louco, o coordenador vai me pegar. Falei, não, mas daí você fala comigo. Mas por que eu deixava ele no meio do corredor? Vou mostrar outras fases do processo. Vou mostrar o problema. E daí o coordenador fala, Paulo, mas o cara, por que ele tá mais rápido? O que você vai fazer para os outros serem mais rápidos? Isso aí. Qual a melhoria que você vai trazer? Então a gente sempre procura mostrar o problema. Isso não pode ser em nenhum momento interrompido ou atrapalhado. Tem que incentivar. Uma empresa Lean, por exemplo, uma coisa que eu sempre dou esse exemplo. No mercado, você percebeu já que as pessoas elas vão com o carrinho e elas colocam as compras e não devolvem o carrinho. E quando eu estou numa empresa, eu pergunto quem que não devolve. Se a pessoa não devolve, como que ela vai exigir algo de alguém? Porque o fato dela devolver não é eu estou sendo subserviente ou eu estou tirando o emprego de uma pessoa. Não. Ela está pensando no próximo que quando chegar vai ter carrinho disponível para ela. Não é somente educação, né? E o que o mercado tinha que fazer? Incentivar o cara que pega o carrinho a melhorar o processo. Ele tem que falar, poxa, se eu tivesse um estacionamento de carro, trazer soluções, estacionamento no meio do caminho. Não, no meio do estacionamento geral. Estacionamento. Ele não pode ser utilizado simplesmente para ficar buscando carrinho e não parar para pensar.
Só que esse é o problema do líder. Sim. Porque, para mim, o maior papel do líder é desenvolver o liderado. Para um dia o liderado ser o líder. Quando eu fui coordenador de Lean, sabe qual que era a minha maior missão que eu tinha? Qual era? Eliminar meu cargo. Sim. Porque De todo líder. porque eu queria que todos pensassem Lean. Sim. Daí não precisava eu lá. Correto. Mas, meu Deus, fala isso. Não, não tem. Então, o Ainda Lean mais na traz, liderança de hoje. é muito paradigma, muito, ele traz ideias muito que, se você pensar o que agrega, o que não agrega, como, as pessoas ainda, eu acho que tem bastante. E pô, a gente tá falando 2025, né? Que é as mesmas ferramentas que você sofreu lá em 2005, né? É, Mas o Lean é de 1950. mesmo assim, ainda tem essa falta de cultura. E como você trabalha, tem uma outra curiosidade, como você trabalhou fora do país. A aplicação do Lean é muito melhor lá fora ou tava igual para igual aqui dentro do Brasil? Hoje em dia, hoje em 2026. Então, lá fora eu trabalhei na indústria, Perfeito. né? Então, o que eu comparo é indústria com indústria. Lá ainda existe uma maturidade baixa do Lean. Existe. Uhum. Mas eu só trabalhei em uma empresa. Então, ainda eu acho que a amostragem é muito pequena para te falar, mas ainda existe essa dificuldade. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham no mesmo país que eu Certo. trabalhei, e a empresa dele é super Lean, porque a cultura é ser Lean, né? Então, por exemplo, a gente tem a Tetra Pak aqui. A Tetra Pak, ela tem o WCM, que é o World Class Manufacturing. No final das contas, ela quer o mesmo objetivo do Lean, que é cortar custo, Isso. reduzir e agregar valor. Só que isso vem lá de cima, né? E eles sempre incentivam o WCM, que é a base deles como gestão. Então, É o manual deles, né? é um manual, mas é aquele negócio, né? Por exemplo, vamos supor que hoje eu esteja num açougue fazendo um Certo. trabalho, certo? Se você já trabalhou na Tetra? Não. Já trabalhei para. Não na Tetra, Não mas na para a Tetra. Tetra. Mas então você sabe a vestimenta que Sim, precisa para lá para dentro. sim, Se eu for trabalhar na Tetra hoje, eu me adapto à Tetra? Não. Claro que eu me adapto, com certeza. certo? Você já tem o manual já tá pronto. Exatamente. No Processo. açougue não tem manual. Eu preciso fazer com que um dia os novos funcionários se adaptem ao meu manual. Isso aí. Por isso que daí tem o sistema de gestão, o STP, né, que é o Sistema Toyota de Produção, que é a base, o TPS, é o Toyota Production Sim. System. Essa é a base. Então, o açougue tem que ter o manual dele, que as pessoas têm que se adaptar mas isso é construído, não é uma jornada. A jornada ali tem só passagem de ida, não tem passagem de volta. Deve-se, pelo menos. É. Mas bom ponto, bom insight aí do açougue. Né? Fica a dica para os demais açougues. Bom, Paulo, algum momento da sua carreira você pensou em desistir? E o que fez continuar? Desde o começo. Sua carreira como um todo. Independente hoje como empreendedor, mas lá atrás também na área da engenharia. Não, na área de engenharia, eu acho que não. Eu tenho uma coisa que eu gosto de ajudar muito a quem Certo. está no meu lado. Então, o Lean ele me proporciona isso. Eu já pensei em desistir como consultor Lean. Porque quando você é o teu negócio, eu imprimo o meu ritmo, né? A partir do momento que você entra numa empresa, eu tive que aprender muito com a ansiedade, né? Por exemplo, vou ter um cliente lá, putz, é demorado, eles não fazem, você volta lá, nada foi melhorado, nada foi feito, por N razões, certo? Mas é o ritmo deles. Então, isso eu tive que aprender, né? Uma coisa que eu tive que aprender é não dar a solução, mas fazer as perguntas certas para as pessoas pensarem, né? Mas eu também fazia isso quando eu era funcionário de uma empresa. Eu também fazia isso quando eu era funcionário de uma empresa.
E algumas vezes dá vontade de desistir, porque é, é, em alguns casos você não tem total controle disso, você não consegue ter o resultado que gostaria. Mas o que me mantém é aquelas empresas que eles seguiram à risca e tiveram resultado, né? Eu tenho N casos onde eles tiveram resultado. Tem uma telecom, eu me lembro que o diretor ele foi fiel ao que a gente conversava, né? E ele ia nas reuniões, cobrava e ele teve um resultado bom, né? Então já pensei em desistir, mas os bons cases fazem com que Deu aquele up. que eu continue. É interessante. E ele acreditou na cultura, né? Sim, Entendi. exatamente. Se você pudesse deixar um conselho para, como você é um empreendedor, mas um conselho para os líderes, gestores, empresários de hoje em dia, qual seria esse conselho para essa empresa ou esse líder crescer profissionalmente ou a sua empresa crescer daqui 5 anos, de hoje para 5 anos? Foco no processo. Ele impacta no teu cliente, seja interno ou externo. Porque o processo bom não é aquele que está na parede. O processo bom é aquele que funciona sem o dono estar perto. Esse é o processo bom. Então, se o dono da empresa quer estar longe, pensando em crescimento ou com outros objetivos, tem que focar no processo. Entendi. Mas processo de verdade. Não da parede. Não preencher papel por preencher. Não da parede. Tem que colocar para valer, Tá. para funcionar. Tá seguindo, como a gente tá seguindo pro final, aí trazendo um pouco mais da Rivus, né, que é a sua empresa. O que fez você criar a Rivus? Por que você criou a Rivus? Por que você foi para essa vertente de empreendedorismo? O primeiro, eu acredito no que eu faço, acredito nesse tipo de gestão. E a gente entendeu que existia uma dor muito grande na área de serviço. Então, a gente queria com que ajudasse as empresas terem melhor performance na área de serviço. Então, o foco da Rivus pouco foi para a indústria, muito mais na área de serviço. Ah, entendi. Entendeu? A gente já fez trabalho em indústria, claro, né? Mas a gente hoje, sei lá, 80% do nosso cliente é serviço. Tá, e durante todo esse tempo da Rivus, hoje como ela tá viva até hoje e vai continuar, qual processo que você aplicou que marcou? Falou, esse processo marcou minha carreira. Se quiser citar o nome da empresa, fique à vontade, mas trazer o exemplo real, que você falou, cara, esse mexeu comigo. Muito bom. Ou positivo ou negativo, mas que mexeu com você. Acho que é mais de um. E é claro, aqueles que você viu o resultado super positivo, onde as pessoas entenderam. Foi uma telecom lá do Rio Grande do Sul, onde dava para ver, eu participei com uma empresa muito grande, tinham várias cidades, eles tinham um programa que eu ajudei eles a criarem, que eles tinham que apresentar as melhorias que eram feitas durante o mês. Então, eles tinham que trazer dados, tal. E teve uma apresentação que eu participei daqui até, inclusive, eu não estava lá. Foi emocionante. Assim, até uma das meninas lá que trabalha lá, ela falou, nossa, deu para perceber que você se emocionou, porque assim, o resultado, o que eles traziam era algo que a gente não imaginava, né? E isso é o legal. Por exemplo, ver o seu Zé semi-analfabeto apresentando e melhorando, isso não tem preço. Então, onde você consegue a melhoria, o resultado e facilitar a vida das pessoas, Sim. esses são os cases. E isso aconteceu em mais de uma empresa. Então, hoje eu estou numa empresa lá em Tibagi. Nossa, a felicidade deles de eles perceberem que tem menos coisa para fazer e tá dando certo.
sabe? E cada vez que eu vou lá, eles inventam uma melhoria. Porque agora eles estão conseguindo ver isso, entendeu? Não pode ser. Teve um cliente lá que ele tinha 57 é, produtos atrasados. Nossa. A gente zerou. E ele falou, Paulo, agora não sei trabalhar porque não tem cliente mais ligando para encher o saco. Entendeu? E a taxa de entrega dele era de quanto tempo? Tá em torno de 90 dias, ficou para 20 dias. Nossa. Então, e a satisfação dele, né? Nesse sentido porque daí você, até quando você abaixa de 80 para 90 para 20, isso se torna um argumento de venda, né? Então, eu te entrego mais rápido. Seu marketing, né? Exatamente. Okay. Então, são vários casos assim que fazem a transformação de verdade das pessoas. Isso é muito legal. Muito legal. E é um combustível para você não parar, seguir. Isso é interessante. Bom, Paulo, se deixar, a gente vai muito tempo aqui, mas agradeço muito a sua presença. Imagina, eu que te agradeço. Essa troca muito boa. A gente precisa falar mais de linha, a gente vai falar mais, tá? Agradeço muito a sua presença, essa troca. Se você quiser deixar um recado, uma palavra para o pessoal que está nos assistindo, fique bem à vontade e a gente segue para o final. Não, acho que se vocês quiserem saber mais a respeito do assunto, podem entrar em contato com a gente, tem o nosso site. E também agradecer a você. Se não fosse o teu convite, eu não estava aqui para apresentar um pouco do que a gente faz. Não, pode deixar. E eu vou deixar todo o seu contato também nos vídeos aí. Tá, meu. Muito obrigado novamente. E se para você fez sentido esse episódio, curte, comente, compartilha aí e segue Papo com Gestão nas redes sociais. Obrigado!